Que tal você provar de uma transformação de verdade, uma transformação notável, notória, como se diz, uma transformação da água para o vinho. Isso mesmo, uma transformação da água para o vinho. Depois da vinheta, a gente fala mais sobre isso. Bom dia. Pois é, quando a gente diz que alguém mudou da água para o vinho, a gente está dizendo o quê? Que houve uma grande transformação. Jesus, numa festa chamada Bodas de Caná, um casamento que Jesus foi em Caná da Galileia, ele chegou lá e acabou o vinho, né? Durante o casamento, acabou o vinho e foram falar com Jesus. Acabou o vinho e tal, e festa sem o vinho não fazia o menor sentido, né? Porque além de ser uma vergonha para o noivo, para a noiva, quando acabava o vinho, o pessoal costumava ir embora. E o pessoal indo embora antes de terminar a festa, porque acabou o vinho, ia ser mais motivo de vergonha ainda, porque eles iam sair falando, olha, nós fomos na festa de fulano e tal, chegando lá a festa estava na metade, não tinham, digamos que fosse hoje, não tinham nem cortado o bolo ainda, não tinham nem cortado a gravata do noivo para tirar aquelas ofertinhas, né? Você que já foi no casamento aí, uma festa de casamento, você sabe como funciona. E não é que acabou o vinho, rapaz, e todo mundo foi embora, então não deu tempo nem de cortar a gravata do noivo, não deu tempo nem de comer o bolo, porque o vinho acabou e todo mundo foi embora. Então seria um fiasco, né? Seria realmente motivo de vergonha para o noivo, para a noiva, para os pais do noivo, para o pai da noiva, que era quem financiava tudo, né? Como o costume daquela época. Então seria motivo de muita vergonha. Mas Jesus, estando lá, sabedor de tudo isso, mandou trazer algumas talhas, né? Uns recipientes que se colocava água, e transformou bastante água em bastante vinho. Mas na nossa vida, muitas vezes é diferente, porque aí existe... Jesus disse assim, eu sou a água da vida, e quem beber dessa água jamais voltará a ter sede, ou seja, quem provar de Jesus jamais vai voltar a ter vontade de provar uma outra coisa que não seja Jesus. E quando a pessoa prova realmente da pessoa, da essência, dos ensinamentos de Jesus, é como aquele casamento, é uma mudança da água para o vinho. É uma mudança só que do vinho para a água, né? Porque o vinho ali servia para alegrar, né, os convidados. E a água, que é Jesus, serve para saciar a nossa sede interior, o nosso vazio, o nosso eu, né, o nosso intelecto. Quando tudo isso, quando o nosso interior é preenchido por essa água, então não falta mais nada. Por isso que Jesus disse, eu sou a água da vida e quem beber de mim jamais voltará a ter sede. Ou seja, você vai passar a não ter falta de coisas supérfluas, tipo lá do bailinho, do boteco, da bebida, etc, de várias coisas que você tinha como prazerosas, mas que na verdade eram prazeres momentâneos, passageiros, e muitas vezes falsos prazeres, né? Porque veja bem que eu, por exemplo, muitas vezes fiquei bêbado, prazeroso, super prazeroso. Aliás, tudo que não presta, tudo que é pecado, é prazeroso, né? Mas no outro dia,
uma sede, uma dor de cabeça, muitas vezes culpa, né, por ter feito algo errado. Então era um prazer, era um falso prazer, era um prazer momentâneo, mas que no outro dia acarretava muitas vezes em amargas consequências. Assim é quando a gente não tem Jesus, que é a água da vida. E para que a gente o tenha de verdade, é necessário haver uma transformação, como houve uma transformação ali naquele casamento. É necessário haver uma transformação da água para o vinho, ou seja, você não servia para quase nada, porque a água ali no casamento, ela servia para quase nada, a não ser para lavar as mãos, para matar a sede, óbvio. Mas o vinho ia evitar vergonha, vexame, falatório, né? Então, na nossa vida não é diferente, porque essa água da vida nos serve para a vida inteira, para nos livrar, nos purificar e principalmente para nos dar o direito à vida eterna. Jesus disse que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Portanto, meu irmão aí, minha irmã que está me ouvindo, Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é a água da vida. E que tal você que ainda não provou dessa água, que tal beber dessa água, provar dessa água? E que tal você tentar aí fazer uma mudança, como lá no casamento, uma mudança da água para o vinho? Você passar de inútil a útil, de coadjuvante a importante. Porque a água era água. Quando trouxeram aquelas talhas cheias de água, ninguém ficou espantado. Mas quando aquela água se transformou em vinho, aí sim, todos tiveram interesse em provar aquele vinho. E, inclusive, houve um comentário de alguém que disse: estranho, porque em todo casamento servem o vinho bom primeiro, para depois servirem o vinho ruim. Aqui foi exatamente o contrário, serviram o vinho ruim para depois servirem o vinho bom, para você ver a importância da transformação. Prova dessa transformação, experimenta dessa transformação, muda você também da água para o vinho. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo e abençoado dia, e um abraço do amigo do pastor Eduardo Rogério em mais uma página do Diário de Bordo. Bom dia.